Então, começando nossa aula aqui de fratura exposta, o atendimento ali no plantão, na urgência. Só uma apresentação rápida aqui, se tiver alguém que não me conhece. Meu nome é Marcela Rodrigues, estou lá no Instagram como Marcela Ortopedista. Eu formei medicina na UFMG em 2013, depois eu fiz ortopedia, que são 3 anos, depois eu fiz outra residência médica, que é cirurgia da mão. A ortopedia ela tem entrada direta, então assim que você forma, você já pode fazer a ortopedia, mas a cirurgia da mão não, ela tem um pré-requisito que a gente fala, então tem que ter feito antes ou ortopedia ou cirurgia plástica. Eu fiz parte da SET da SBOT Minas, para quem não sabe, é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas, é a comissão que ensina, treina, prepara os residentes do último ano, os R3, para a prova de título, que é o TEOT, Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Fui preceptora de residência médica também e hoje sou mais voltada para o ensino online, né? Então, tenho os cursos online, dou palestras também presenciais, mas a pandemia ajudou bastante aí acelerar esse ensino à distância, né? EAD. Quais são algumas urgências que vão chegar nos plantões para vocês? Eu vou citar algumas aqui e hoje a gente vai fazer o enfoque da aula no número 1, que é a fratura exposta. Mas lembrando que vão aparecer algumas urgências, algumas emergências ortopédicas que a gente tem que saber lidar. E a gente só consegue tratar aquilo que a gente fez, o diagnóstico, né? A gente não vai tratar uma síndrome de compartimento se a gente não tiver feito o diagnóstico antes. E a gente só faz o diagnóstico daquilo que a gente conhece e sabe que existe, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, é importante a gente saber que existem essas urgências, saber fazer um diagnóstico para depois saber tratar, né? Então, lembrar que existe todas essas urgências aqui. Muitas pessoas, às vezes, deixam passar desapercebido uma síndrome de compartimento, por exemplo, né? A osteomielite, quem mandou aqui no chat, não é uma urgência ortopédica, né? Não é uma emergência ortopédica. Ela geralmente vai se apresentar como um quadro ali mais arrastado, diferente da artrite séptica, que é a infecção dentro da articulação. O paciente chegou, é uma emergência, precisa ir para o bloco cirúrgico nas próximas horas, tá? Para lavar aquela articulação, porque estudos mostram que com 4 horas de evolução já tem destruição da cartilagem da superfície articular. Então, a artrite séptica é considerada uma urgência, uma emergência ortopédica, tá? E a osteomielite não necessariamente, porque geralmente é um quadro mais arrastado. Então, vamos ver aqui, ó, fratura exposta, que é o que a gente vai falar hoje, síndrome de compartimento, que a gente pode falar em um outro momento. Cada uma aqui daria 1 hora, 2 horas de aula, tá? Então, hoje a gente vai fazer o enfoque só na fratura exposta. Artrite séptica, que é a infecção dentro da articulação. Luxações, de forma geral, de todas as articulações do corpo. Lembrando que luxação é uma emergência, tem que fazer a redução daquela articulação. Por quê? Quando está luxado, ou seja, quando tem perda da congruência, que o exemplo é essa luxação de cotovelo aqui, a gente tem perda total da congruência daquela articulação, a gente tem vários prejuízos em deixar essa articulação luxada, né? Um deles é a destruição da cartilagem, porque olha, para vocês verem, por exemplo, a cartilagem, a superfície articular do húmero distal, ela está ali em contato com outras estruturas proeminências ósseas, né? Então, ela está ali sofrendo um atrito, sofrendo uma destruição daquela superfície da cartilagem. Ela está em estiramento dos ligamentos, dos tendões que estão ao redor, e ela pode estar fazendo uma compressão, uma lesão do feixe neurovascular, tanto dos 3 nervos principais que passam ali na região, o nar mediano e radial, quanto da artéria braquial que está passando ali, que vai se transformar em artéria ulnar e radial. Então, a gente tem que fazer redução. Luxação na urgência tem que ser reduzido. É claro que o ideal é que seja uma pessoa treinada para fazer essa manobra de redução, né? Por isso que existem as manobras corretas de cada tipo de redução de luxação. Por exemplo, se a gente faz uma redução errada, a gente pode causar uma piora do quadro do paciente. Quando é no dedo, por exemplo, se a gente faz uma redução que não é a manobra correta, a gente pode transformar uma luxação simples, que seria só encaixar, em uma luxação complexa, que a gente não consegue reduzir na urgência, porque acaba interpondo alguma estrutura. Você traciona, aí uma estrutura que estava ali na região, por exemplo, a placa volar, interpõe entre os 2 ossos, quando você puxou, e aí pronto, não consegue reduzir mais fechado, né? Não consegue reduzir mais incruento, não consegue reduzir mais ali no pronto atendimento. Tem que levar para o bloco, abrir, fazer artrotomia, ver a articulação, tirar o que está interposto para depois reduzir. Então, vai ter que deixar de ser uma luxação com redução
fechada para virar uma redução aberta, cirúrgica. Então, por isso que é importante saber as manobras de reduções. Ferimentos de forma geral, né, lesão de feixe neurovascular e fratura de bacia instável, tá? Fratura de bacia estável não é uma urgência, emergência ortopédica, mas a fratura de bacia instável com a hipotensão, ela é sim uma emergência e precisa do fixador externo. Mas isso aqui a gente não vai entrar em detalhes hoje. Vamos começar o nosso tema aí. Foi só uma breve introdução para vocês verem a importância da gente conhecer essas emergências. Qual é a nossa... o conceito, né? Qual é o conceito geral de fratura exposta para a gente começar aqui? É toda aquela fratura que tem comunicação com o meio externo. Ok, uma fratura exposta, que é o oposto de uma fratura fechada. Só que quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam assim, quando o osso sai para fora, né? Quando eu vejo o osso ali para fora da pele, é uma fratura exposta. Mas não, nem sempre o osso vai estar ali para fora da pele. Nem sempre o osso vai estar exposto visivelmente, tá? Então, a gente pode ter uma comunicação dessa fratura com o meio externo que não seja ali visível, né? Tem um corte, tem o osso dentro da pele coberto, e essa comunicação aconteceu através daquele hematoma, aquele sangue que está ali ao redor da fratura. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui, ninguém tem dúvida que é uma fratura exposta, né? O osso está quebrado, está para fora, quem vê, qualquer leigo, consegue afirmar que seria uma fratura exposta. Aqui também, ó, aqui é um antebraço, né? Ossos do antebraço, uma fratura de radiúna distal. Aqui é uma fratura de tornozelo exposta também, o que vocês estão vendo aí, ó, é o maléolo medial, tá? A parte mais medial, que é a tíbia. E aqui também não tem dúvida, a gente está vendo a espícula óssea aqui, né? Esse aqui é uma fratura de ambos os ossos do antebraço. As três são fraturas expostas, claramente, e ninguém teria dúvida, né? Mas quando a gente tem um caso assim, por exemplo, que é uma fratura de rádio distal e tem um cortezinho, tem um furinho de nada ali na região do antebraço, do punho, né? A gente vê a deformidade, a gente vê um sangue e vê um furinho. Então, aqui a gente tem que inspecionar com muito cuidado, porque pode ser que esse furinho seja suficiente para a gente considerar uma fratura exposta, se ele tiver comunicação do hematoma da fratura com o meio externo. Esse é um outro exemplo de um furinho. Vou mostrar para vocês. O paciente chegou imobilizado com essas talas maleáveis de imobilização do SAMU, que inclusive está dando para ver elas aqui na radiografia, tá? Uma fratura de ossos da perna, tíbia e fíbula, e ele chegou com esse furiquinho aqui, tá? A imagem da esquerda, o sangue estava saindo, então ficou parecendo que é maior, mas na hora que eu limpei o sangue ali com uma gazinha, olha o tamanhozinho da exposição óssea, né? Não tem osso para fora, mas o osso, na hora que ele quebrou, na hora que teve fratura, ele perfurou de dentro para fora aquela pele, né? Inside out, alguns falam dessa forma. Então, de dentro para fora, o próprio osso perfurou e cortou a pele e foi suficiente para comunicar. Então, existe comunicação do meio externo com o meio interno. Aqui é considerado fratura exposta, mesmo sendo esse furinho. E ela deve ser tratada como tal, porque aumenta o risco de infecção. A fratura exposta, ela tem um prognóstico pior do que uma fratura não exposta, do que uma fratura fechada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não é só quando o osso sai para fora, é quando o hematoma da fratura tem comunicação com o meio externo. Isso também vale para fraturas na cavidade oral, fraturas na cavidade vaginal, anal, por exemplo, fratura de bacia que tem comunicação, lesão, também vai ser considerada como fratura exposta, porque é um meio externo, né? O trato genital, o trato gastrointestinal. Então, ele é considerado meio externo, a gente vai considerar fratura exposta. E se a gente tiver dúvida, né? Às vezes tem aquele furinho, eu não tenho certeza se é uma fratura que teve comunicação. Existe uma técnica que a gente pode utilizar, nesses casos onde tem esse furinho aqui, é avaliar, examinar o aspecto do sangue que sai por esse pequeno machucado, que sai por esse pequeno orifício. Vamos examinar 2 vídeos aqui desse mesmo paciente, dessa fratura de ossos da perna. Vocês vão observar que esse sangue, ele tem pequenas gotículas de gordura. Essa gordura, ela vem lá da medula óssea, ela vem lá daquele tecido que a gente tem, que é a gordura, esse tecido medular que tem esse aspecto. Vocês vão ver essas gotículas de gordura. Isso mostra para a gente que houve comunicação dessa fratura com o meio externo. Vê se vocês conseguem observar umas pequenas gotículas saindo junto com esse sangue. Agora deu para ver.
Passa a mão em cima da ferida, só para tirar o furinho. Ó, o furinho bem pequeno. Acho que tem mais um vídeo, tem. Aqui, ó, observem as gotículas. Aqui não está dando para ver. A hora que começar a escorrer o sangue, vocês vão conseguir ver. Ixi, esse vídeo não vai rodar, será? Quero mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho aqui. Gotículas de sangue, fratura exposta. É esse vídeo. Conseguiram ver? Mandem aí no chat se vocês conseguiram ver essas gotículas. Vou colocar de novo, ó. Deu para ver? Sim? Ótimo. Então tá, era isso que eu queria mostrar a vocês. Então, quando a gente estiver na dúvida, a gente tem aí essa opção. Deu, ótimo. Agora eu quero voltar a tela aqui para o grande. Pronto. Bom, então, diagnosticamos, né, vimos ali que é uma fratura exposta e a gente tem que conhecer o aspecto dessa fratura. Geralmente são fraturas que levaram um trauma de alta energia, tiveram como causa um trauma de alta energia, né, que foi suficiente para cortar a pele, ou de dentro para fora, ou um trauma de alta energia que machucou de fora para dentro, que trouxe essa lesão de fora para dentro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento porque traumas de alta energia trazem outras lesões associadas, não é só aquela fratura. Às vezes, a fratura em si é o menor dos problemas do paciente. Às vezes, o paciente tem uma fratura simples, né, que seria fácil de ser tratada, seria fácil de consolidar, mas o problema é o que vem junto com isso, por causa dessa alta energia. Porque pode ter lesão neurovascular associada, pode ter uma lesão concomitante de partes moles, que é o mais preocupante para a gente, porque as partes moles é o envelope que cobre aquela região. Então, musculatura, pele, tendões, todas as estruturas, partes moles que estão ali ao redor são importantes para a gente, principalmente porque se esse tecido ele é machucado, ele fica inviável, se fica um tecido desvitalizado, ele é um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana ou outro germe. Então, ele é um ambiente perfeito para uma infecção se instalar e progredir. Então, é a nossa preocupação principal. Além de perda de cobertura, às vezes, né, machuca tanto a pele que perde a cobertura de partes moles, e até risco de amputação, de tão grave que é essa energia do trauma. Então, geralmente é causado aí por automóveis, projétil de arma de fogo. Lembrando que projétil de arma de fogo, ele é inerentemente fratura exposta, porque entrou uma bala, um projétil, de fora para dentro e causou a fratura. Então, não tem dúvida que foi causada uma comunicação do meio externo. Então, se você viu um PAF, projétil de arma de fogo, um tiro, uma bala, né, de uma arma, é considerado fratura exposta, combinado? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de que as partes moles são, às vezes, o mais importante para a gente, não a fratura em si, né? Fratura segmentar, que é quando a gente tem a fratura em duas localizações diferentes no mesmo osso, mostra para a gente que a energia de trauma foi ainda maior, tá? Então, aqui teve essa fratura inicial, teve uma lesão, né, que foi ampliado para fazer o desbridamento, a limpeza, a gente vai falar disso no tratamento, mas esse paciente evoluiu com uma perda de cobertura, houve necrose da pele, perda dessa cobertura de partes moles na região mais medial, teve que usar esse fixador externo que a gente chama de Lizarov, que é o fixador externo circular, né, popularmente chamado de gaiola. Então, a gente vê que as partes moles, às vezes, são mais importantes para a gente do que a própria fratura em si. Aqui outro exemplo, uma fratura simples, transversa, aqui da parte distal do fêmur, mas que necessitou de uma energia de trauma muito grande para acontecer, e olha a lesão de partes moles, né? Machucou a pele, musculatura, tendão, ligamento, então teve toda essa exposição aqui, trazendo aí o pior prognóstico na recuperação desse paciente. Então, a gente tem ali um tecido desvitalizado, e esse tecido desvitalizado, ele favorece a infecção de germes e dificulta a consolidação óssea, porque diminui a vascularização, diminui a irrigação sanguínea quando a gente tem a lesão de partes moles, então vai dificultar a recuperação óssea daquele paciente.
Alguns estudos mostram que 6 a 8 horas já é suficiente para iniciar a replicação bacteriana. Por isso que o ideal é que a gente faça o tratamento desse paciente com fratura exposta antes desse período de 6 a 8 horas. Né? O ideal é que a gente introduza o antibiótico, faça a limpeza na urgência, que é o desbridamento cirúrgico, antes desse tempo. A maioria das infecções são germes hospitalares. Então, o que isso significa? O paciente interna, mas aquela lesão de partes moles deixa susceptível para uma replicação, para um desenvolvimento de uma infecção de um germe que ele adquiriu ali dentro do ambiente hospitalar. Então, isso mostra como é importante para a gente as partes moles. Em relação à epidemiologia, é uma fratura que é mais comum em países em desenvolvimento, né? Principalmente acidente motociclístico, acidente de trânsito, ambiente de trabalho, principalmente membros inferiores, 65%, e principalmente a tíbia. Dentro dos membros inferiores, né, dentro de todos os ossos dos membros inferiores, metade é a tíbia, 50% é a tíbia. Por quê? Coloquem a mão aí na canela de vocês, na perna de vocês. Vejam como a tíbia ela é superficial, não tem praticamente nenhuma cobertura na região anterior, da crista anterior da tíbia. Então, se você faz um corte na pele aqui, você corta a pele, você corta epiderme, derme subcutâneo, você já está ali diante da tíbia, do osso. Né? Não tem cobertura muscular nessa região anterior, então a proteção é praticamente nenhuma. E em uma motocicleta, por exemplo, qualquer trauma de uma energia ali em velocidade já é suficiente para trazer um corte na região anterior da tíbia, e se causar uma fratura, é uma fratura exposta. Então, a gente tem essa superficialização da tíbia causando aí essa susceptibilidade. Alguns estudos mostram, em relação aos ossos do corpo todo, não só do membro inferior, que a tíbia é 21% das fraturas expostas, fêmur 12%, antebraço 9% e húmero 5%. Em relação à classificação, para que a gente usa a classificação, né? Primeiro, para escalonar a gravidade, para eu saber se é uma fratura com um prognóstico melhorzinho, um prognóstico mais ou menos, ou um prognóstico muito ruim, que eu vou ter que trazer uma atenção ainda maior para aquele paciente, entrar com mais antibiótico, fazer um desbridamento ainda mais agressivo, né? Deixar esse paciente mais tempo internado. Então, a gente precisa saber a intensidade, a gravidade dessa doença. As classificações vão nos ajudar com isso. Além disso, ela vai mostrar para a gente o quê? Prognóstico, por exemplo. Se o paciente teve uma fratura grau 1, ele tem um prognóstico melhor. Se ele teve uma fratura grau 3, ele tem um prognóstico pior. Eu tenho que orientar essa família, esse paciente, que ele pode evoluir com alguma sequela, com exposição óssea, precisar de vários procedimentos cirúrgicos consecutivos, ele tem um risco maior de desenvolver uma osteomielite no futuro. Então, isso tudo eu tenho que orientar o paciente. Então, a classificação nos ajuda nisso. E, portanto, nos ajuda a escolher o tratamento. Além disso tudo, uma coisa que eu nem escrevi aqui no slide, ela vai nos ajudar a quê? A registro médico, né? Esse registro médico é importante por duas coisas. Primeiro, para o próximo plantonista saber como que chegou aquele paciente, né, quando ele foi internado, porque ele não estava lá, ele às vezes não viu fotos, imagens, ele não sabe como que foi. Então, quando a gente escreve lá, ó, esse paciente chegou com uma fratura exposta do tipo 3C, aí ele já sabe que é uma lesão muito grave. Então, na hora de passar, né, esse plantão, ou enfermaria, ou horizontal, que vai ver o paciente no dia seguinte, passar a visita, a gente tem essa comunicação facilitada através do uso das classificações. E o segundo motivo da importância de registrar isso em prontuário é por proteção legal, jurídica, né? Então, nós, como médicos, temos que nos proteger, principalmente agora, nesses dias onde a gente tem essa judicialização da medicina, né? Todo mundo quer entrar na justiça contra o médico, então é importante que a gente faça esses registros de como o paciente chegou, mostrar que ele chegou, né, com uma gravidade importante, que ele tinha risco de sequela, registrar isso também, risco de infecção, risco de até amputação, risco, escrever essas coisas, tá bom? Qual a classificação que a gente mais usa aqui no Brasil? Gustilo e Anderson. É a mais simples, mais rápida, mais fácil, né? Então, e ela mostra para a gente basicamente o que a gente precisa. É como se fosse leve, moderado e grave, né? Então, aqui a gente divide em 1, 2, 3, e o 3 é subdividido em A, B e C. Então, o tipo 1 é uma fratura mais simples, uma exposição pontiforme, geralmente é o osso lá de dentro que cortou a pele de dentro para fora, que foram aquelas que eu mostrei para vocês, né? Pode ter sido aquela do punho e aquela da perna, que dá só aquele furinhozinho assim. É uma tipo 1, às vezes dá até para a gente tratar definitivo, né, sem ter que colocar fixador externo.
é uma fratura com um prognóstico melhor, mais simples. Já o tipo 2 tem uma exposição um pouco maior, né? Aquela lesão de pele é maior que 1 centímetro, não tem um dano excessivo de partes moles, né? Não tem uma avulsão de pele, mas é um pouquinho maior, um pouquinho pior do que o tipo 1. Já o tipo 3, a gente sabe que é uma energia de trauma maior, então uma fratura segmentar, que é aquela que eu mostrei para vocês, que tem fratura em 2 partes do mesmo osso, ou um dano excessivo de partes moles, né, ou uma amputação traumática. Quando a gente subdivide em A, B e C, a gente está mostrando ali qual a intensidade dentro do tipo 3. Então, por exemplo, 3A, né, tem um dano intenso, extenso dessas partes moles, pode ser PAF, projétil de arma de fogo, mas ainda tem uma boa cobertura com as partes moles, ou seja, a gente ainda consegue cobrir o osso com músculo, com pele, né, ainda consegue cobrir aquela região ali. Já o 3B, a gente não tem uma boa cobertura, a gente acaba ficando com uma exposição óssea, tendo que fazer curativos mais intensos, pensando em fazer, às vezes, um retalho para fazer aquela cobertura, então é um pouco mais preocupante, sabe, que a internação vai ser mais prolongada. Já o tipo 3C é mais específico, é quando tem lesão arterial associada, requerendo ali um reparo, então, equipe multidisciplinar entra junto também a cirurgia vascular. Existem outras classificações, a outra mais utilizada, que também cai na prova de título do ortopedista, é a classificação de Czerny, ela é mais usada na Europa, e ela leva principalmente em consideração aquilo que eu falei que é importantíssimo, que são as partes moles. E alguns estudos mostram que essa classificação tem maior acurácia e é mais preditor de infecção, né, porque leva em consideração a lesão do envelope de partes moles que cobre aquela região. A classificação de Czerny, ela tem tanto para fratura exposta quanto para fratura fechada, tá? A de Czerny, ela tem essa divisão. E um detalhe importante, que às vezes é pegadinha de prova, é que a fratura fechada de tíbia tem maior risco de síndrome de compartimento, né? Porque a síndrome de compartimento é quando aumenta a pressão dentro de um compartimento osteomuscular e essa pressão se eleva tanto que ela impede que o sangue continue ali chegando e trazendo irrigação sanguínea. E aí começa todo um processo, né, uma bola de neve de lesões que vão fazer com que aquele paciente tenha um prejuízo, tenha dor, podendo levar a isquemia, necrose e até a amputação daquele membro. Né? Então, a fratura fechada, ela tem um maior risco de síndrome de compartimento, porque aberta, exposta, às vezes a gente tem a possibilidade de drenar, de sair, de não ter um aumento dessa pressão, porque tem a lesão, porque tem, às vezes, a lesão da face, a lesão da pele, né? E a fechada também tem um maior risco de embolia gordurosa. Esses detalhezinhos eu anotei aqui no cantinho inferior, só porque, às vezes, são pegadinhas de prova. E existe uma terceira classificação específica, que é quando a gente tem uma fratura exposta na mão. Existe uma classificação específica para ela. Aqui a gente tem um paciente que teve uma lesão com Makita no polegar. Então, se teve uma lesão com Makita e tem uma fratura exposta, é óbvio, né? Se tiver a lesão cortante, que é uma fratura exposta. A não ser que seja um trauma contuso, só bateu e não tem lesão da pele. Aí, ok, fratura fechada. Mas nesse caso, a gente não tem dúvida que é uma fratura exposta e a gente utiliza a classificação de Swanson, que divide só em 1 e 2. É só para a gente diferenciar se é uma ferida limpa, sem contaminação e sem atraso no tratamento, paciente saudável, ou se é 2, o oposto disso, uma lesão contaminada, ou mordedura, ou lesão em lago, que o paciente demora para ser tratado ou tem doenças sistêmicas associadas, tá? Divide só em 1 e 2. Nesse caso, a gente fez a fixação temporária dessa fratura com fio de Kirchner cruzado e a gente fez a sutura dessa pele. Então, esse é o aspecto final aí desse paciente. Makita é a marca geradora de paciente para cirurgia da mão. Exatamente. Lembrando que Makita é a marca, tá, gente? A gente fala Makita, mas na verdade é serra, né? Aí existe a serra circular, existem várias outras, mas Makita é a marca. Bom, em casos graves, às vezes a gente tem uma dificuldade entre decidir se mantém o membro do paciente, mas ele pode estar correndo risco de vida e risco de morte, né? E amputar aquele membro. Às vezes é tão grave a lesão que a gente tem que tomar essa decisão. Para ajudar nisso, para ajudar o médico a tomar essa decisão e também para proteger o médico disso, né, dessa decisão, a gente tem um score que é utilizado, que é um índice, que é o MESSE. A gente vai utilizar ele, vou mostrar aqui para vocês, com pontuação. Então, cada lesão do paciente vai trazer uma pontuação, e se esse paciente tiver mais de 7 na pontuação,
ele vai ter uma indicação de fazer uma amputação já ali na urgência, assim que ele chegar no hospital, dependendo da gravidade, né? Então, esse score, ele vai levar em consideração a lesão de partes moles e óssea, se existe uma isquemia naquele membro, cada alteração vai pontuando, se ele tem um choque hipovolêmico e a idade desse paciente. Então, se ele tem 7 ou mais, já tem um respaldo na literatura para a gente indicar essa amputação assim que o paciente chega com aquela gravidade, porque o nosso objetivo, em primeiro lugar, é salvar a vida daquele paciente, depois salvar aquele membro, né? E depois trazer um membro funcional para aquele paciente. Então, a primeira coisa é salvar a vida do paciente. Se aquela lesão ela for tão grave que coloque em risco a vida do paciente, a gente tem a indicação de fazer a amputação. Bom, fizemos o diagnóstico, classificamos, né, recebemos o paciente, agora a gente vai tratar, né? Lembrando que é um trauma de alta energia, então ele pode estar associado a outros traumas, trauma torácico, trauma abdominal, trauma crânioencefálico, trauma de bacia, e esses politraumas, esses traumas em outros sistemas do corpo, eles podem ameaçar a vida, então é lembrar de não chegar o paciente ali com o osso exposto na perna e ir direto preocupar com isso, né? Tem que examinar o paciente todo, tem que fazer o ATLS, tem que fazer o XABCDE do trauma, né? 30% dos pacientes que têm fratura exposta, eles têm lesões em outra região do corpo. Então, a gente tem que lembrar disso para não deixar, não comer mosca, não deixar passar alguma informação importante, que talvez até seja mais importante, né? Um trauma torácico ou abdominal, por exemplo. Então, é um atendimento multidisciplinar, geralmente é o médico cirurgião geral ou médico do trauma que vai receber esse paciente, fazer o primeiro atendimento, fazer o ATLS, fazer o ABCDE do trauma, para depois a gente cuidar, né, dessa fratura exposta. Então, é o que eu falei para vocês, primeiro salvar a vida, depois salva o membro, depois evita infecção, depois preocupa em restaurar a função daquele paciente, daquele membro. O que vamos fazer no local do trauma, né? Então, vamos começar pelo ambiente pré-hospitalar. Às vezes a gente está ali no ambiente pré-hospitalar e, né, presencia uma fratura exposta, ou a gente está trabalhando de plantão no SAMU, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é isolar a ferida o quanto antes do meio externo, que é contaminado, né? Então, como que a gente deve fazer esse isolamento, essa proteção? O ideal é que sejam gases ou compressas estéreis, que estejam ali, né, na ambulância, ou se você não tiver, tecido limpo, roupa limpa. Cobrir e enfaixar. Isso deve ser feito o mais rápido possível e não é para ficar abrindo esse curativo e fechando de novo a cada profissional que chega para examinar o paciente. Uma vez fechado, esse curativo só vai ser aberto novamente quando o ortopedista for examinar esse ferimento lá no ambiente hospitalar, já preparando para entrar para a cirurgia. E, se necessário, o que pode ser feito? Que às vezes os socorristas realizam é registrar com imagem, tirar uma foto, porque aí ele manda a foto para a central de regulação, a regulação manda para o médico que está lá já no plantão, já sabe como é que é o aspecto, faz o diagnóstico, já prepara a equipe, já sabe o que vai ser feito. Então, assim, esse é o ideal, para não ficar abrindo e fechando o curativo, para não aumentar o risco de infecção e de contaminação. Então, fazer esse curativo estéreo é o ato pré-hospitalar mais eficaz para reduzir a infecção. Tá? E não ficar abrindo e fechando. Tirou foto, fechou, pronto, acabou. Além de fazer esse curativo, imobilizar. Por que a gente faz essa imobilização? É uma imobilização temporária, que geralmente é realizada com essas talas maleáveis. Ela possui um metal maleável, geralmente um alumínio. Ela é firme, mas você, fazendo força, consegue fazer com que ela dobre para fazer o formato, por exemplo, dos 90 graus do cotovelo, ou o formato dos 90 graus do tornozelo, né? Se precisar, pode usar mais de uma, por exemplo, aqui eles usaram uma verde na face dorsal do membro e outra laranjada aí na face medial, para trazer ainda mais estabilidade, e enfaixaram por cima, né, para trazer ali essa estabilidade do membro e da fratura. Por que a gente faz essa mobilização? Isso evita lesões adicionais, porque se fica ali mexendo a fratura no foco de fratura, pode causar lesões dos tendões, dos músculos ao redor, até ampliar o ferimento da pele. Às vezes, pode acontecer, se não fizer imobilização, daquele fragmento ósseo de uma fratura fechada no transporte cortar a pele de dentro para fora. E aí ele transforma-se de fechada em uma fratura exposta e aberta. Então, a imobilização ela ajuda a evitar esses danos adicionais.
evita danos adicionais de feixe neurovascular, músculo, pele, e diminui a dor do paciente, claro, né? Isso é óbvio. Se o paciente estiver com o membro muito dobrado, torto, luxado, alguns profissionais treinados fazem esse alinhamento do membro, né? Essa redução, alinhamento do membro, mas que deve ser evitado se o profissional não tiver treinamento, porque às vezes, por exemplo, para reduzir essa fratura aqui do punho, se ele fizer uma manobra ruim, errada, pode ser que ele leve sujeira do meio externo lá para o meio interno, e isso piore o risco de infecção, aumente o risco de infecção. Então, a gente tem que ter muito cuidado e parcimônia nessas decisões. Então, o paciente foi transportado com curativo e imobilização e ele chegou lá no ambiente hospitalar ou na UPA, né? Às vezes ele chegou na unidade de pronto atendimento. Risco de lesão neurovascular também, mandaram aqui no chat, isso mesmo, se a gente não imobilizar, tem o risco de lesão neurovascular. Na admissão, chegou ali na UPA ou no pronto-socorro de um hospital. O que a gente vai fazer? Antibiótico venoso. O ideal é que esse antibiótico venoso seja realizado nas primeiras 4 a 6 horas. Então, por isso que a gente tem dá tanta importância para esse transporte, né? Por isso que é tão importante que a gente faça esse paciente chegar em uma unidade de atendimento, ou na UPA, ou no hospital, para ele começar a correr já esse antibiótico dentro das primeiras 4 a 6 horas. A gente vai fazer aqui, inicialmente, um antibiótico para cobrir gram-positivo, que é o primeiro antibiótico que a gente vai colocar, que é a cefalosporina de primeira geração de preferência, né? Então, a gente pode usar aqui cefalotina ou cefazolina, que é o que vai ter na maioria dos serviços, na maioria dos hospitais. Se ele for alérgico, a gente pode fazer a clindamicina. Esse é o primeiro antibiótico de escolha. Mas, se estiver muito contaminado, se estiver muito sujo, né? Você vê que raspou muito ali no asfalto, o osso saiu muito para fora e tudo, você já pode introduzir ali um aminoglicosídeo, visando cobrir também gram-negativos. Se o paciente chega de uma área rural, com sujeira de terra, grama, ou então de lago, né, a gente vai introduzir também o metronidazol. Então, é basicamente essa escadinha, né? Cefalosporina de primeira geração, aqui no serviço a gente usa a cefazolina, ou a clinda, se tiver alergia. O segundo degrauzinho, aminoglicosídeo, e se for ambiente rural, lago, metronidazol. O ideal é que esse antibiótico ele fique pelo menos 48 horas, mas esse tempo é controverso na literatura, principalmente porque alguns pacientes precisam ficar dentro do ambiente hospitalar para tratar outras lesões ou para guardar a nossa transferência, né, de um hospital para outro, ou a conversão de uma cirurgia temporária para uma cirurgia definitiva. Então, esse tempo é controverso. E lembrar de sempre investigar a vacina de tétano também. Então, fizemos isso aqui, na UPA ou no hospital. Se ele tiver chegado na UPA, você já vai começar o antibiótico e já vai fazer contato com o seu hospital de referência para transferir esse paciente, porque ele precisa ir para o bloco cirúrgico, ele precisa de um tratamento no bloco cirúrgico para a gente tratar a fratura exposta. Se ele já tiver chegado no hospital, ele chegando, você já vai fazer o antibiótico, depois da TLS, né? Já vai fazer o antibiótico e já vai pedir sala no bloco cirúrgico para subir com esse paciente para o bloco cirúrgico. Chegando no bloco cirúrgico, o que a gente vai fazer? Uma informação sobre antibiótico. O tipo 1, a gente às vezes coloca só a cefalosporina de primeira geração, porque o risco de infecção é 1,9%. O tipo 2, a gente já pode introduzir aminoglicosídeos, né? A gente coloca ali a gentamicina, porque ele já tem um índice maior de infecção. E o tipo 3, 40% de risco de infecção. Então, a gente geralmente já coloca o combo triplo lá, que é a cefalosporina, aminoglicosídeo e o metronidazol, tá? Até mandaram aqui, o aminoglicosídeo mais disponível nos serviços é a gentamicina? Sim, tá bom? Aqui a gente faz a gentamicina. E aqui a Juliana perguntou o que fazer para diminuir o risco em caso de tempo de espera maior que 8 horas. Pela LMC, não sei o que é LMC, mas se for mais de 8 horas, infelizmente vai aumentar esse risco de infecção.
Mas aí o paciente chegando, você já vai fazer a mesma coisa. Entra com antibiótico e vai para o bloco cirúrgico o mais rápido possível, tá? Tentar fazer o mais rápido possível. Ah, tá, lavagem mecânico-cirúrgica. Isso, chegou no hospital, você já vai correr com ele, antibiótico e sobe para o bloco para fazer essa lavagem, tá bom? Mas, se passou do tempo, é anotar em prontuário, olha, ele teve a fratura, a lesão como aqui, então 11 horas da manhã, ele está chegando aqui no hospital às 18 horas, então deixar isso tudo muito registrado, tá? Então, chegou lá, foi para o hospital, o que a gente vai fazer? Levar esse paciente para um ambiente de bloco cirúrgico, uma sala cirúrgica, um ambiente estéril, que é um ambiente ideal para fazer essa lavagem mecânico ou desbridamento, tá bom? A gente pode chamar de qualquer uma das formas. Geralmente, o desbridamento é a retirada dos desbris e a lavagem é a jogada de soro, mas acaba que é a mesma coisa, porque a gente vai fazer as duas coisas no procedimento cirúrgico. Eu vou explicar para vocês. O ideal é que seja feito dentro de 6 a 8 horas do trauma do paciente. O ideal é que seja feito antes desse tempo, tá bom? Então, a gente vai realizar um desbridamento agressivo e precoce. O que é isso? A gente vai limpar muito bem. A gente tem que tirar todos os detritos, a gente tem que tirar qualquer sinal de sujeira que tiver, de terra, de grama, de tecido necrótico, né? Tecido inviável. Todo esse tecido inviável ele deve ser retirado. Esse tecido inviável ele não vai servir para nada, né? Então, às vezes tem ali um tendão todo esgarçado, que você vê que não vai dar para fazer sutura, você vai ter que retirar. Uma musculatura que está necrótica ou está muito pálida, você vai retirar, senão aquilo ali vai virar ambiente favorável para desenvolvimento de infecção. E esse desbridamento deve ser feito também precoce. Às vezes, esse desbridamento, a gente tem que fazer ele tão agressivo que vai tirar a cobertura óssea. Sinto muito, vai ter que tirar. Deixa o osso exposto, faz um curativo bastante acolchoado e depois pensa em um tratamento para fazer a cobertura. Mas se você deixar, não vai adiantar nada, vai só piorar o quadro do paciente, aumenta o risco de infecção, aumenta o tempo de internação, piora o prognóstico desse paciente. E depois de fazer esse desbridamento, ao mesmo tempo ali, você vai fazer uma limpeza, uma lavagem. Essa lavagem não é feita com nenhuma substância de iodo, clorexidina, não. Essa lavagem é feita com soro fisiológico 0,9% abundante. O que significa abundante? Essa quantidade é controversa na literatura, mas a maioria traz para a gente que são 10 litros de soro. Aqui considerando, por exemplo, uma fratura de ossos da perna, tá? Claro que não vai ser o mesmo que eu vou usar num polegar, né? A gente vai ter um bom senso aí. Mas para a perna, fratura de tíbia, geralmente a gente vai utilizar 10 litros de soro. E esse soro é ali corrente, em baixa pressão e pulsátil, né? Dando ali uma um leve movimento para retirar todos esses debris e micro-organismos que a gente não esteja vendo ali, visualizando. Tem lugar que tem um equipo de 4 vias, que são os soros que ficam assim presos no alto e correndo, né, dentro de um tubo, para a gente que está lá no ambiente cirúrgico, na mesa cirúrgica, no campo cirúrgico, fazer a própria limpeza. Alguns lugares não possuem isso, às vezes alguns lugares SUS, né, mais carentes, e aí tem que vir alguém de fora, o técnico de enfermagem, o circulante da sala, e julgar o soro ali. Então, tem que ter muito cuidado para não ter contaminação nesse momento, né, de aplicar, de julgar o soro ali, de fazer essa lavagem. O objetivo é uma ferida limpa, tirar todo o tecido desvitalizado, que não tiver perfusão, e, se necessário, repetir esse procedimento em 48 horas ou 72 horas. A gente chama isso de second look, e estudos já mostraram que esse second look melhora, né, o prognóstico do paciente, reduz o risco de infecção. Então, se necessário, a gente vai agendar um second look para esse paciente. Lembrando que, como que eu vou avaliar se esse músculo está desvitalizado ou não? Sinais clássicos aqui, né? Quanto à vitalidade do músculo. Primeiro, coloração. Se ele estiver muito escuro ou muito pálido, comparando com os outros ao redor, ele não está viável, pode retirar. Se não tem contratilidade após estímulo mecânico, pode retirar. Então, você pega uma pinça dente de rato e dá uma pinçadinha assim no músculo. O normal é que ele faça uma contração. Ele faça, assim, essa contração reativa. Aí, se ele não fizer, você pode já considerar inviável e retirar essa musculatura. Ou a ausência de sangramento.
Se você corta um pedacinho daquele músculo e ele está sangrando, bonito, aquele sangue vivo, ótimo. Se não, ele provavelmente está inviável. Se você não tiver com torniquete, ele está inviável, desvitalizado, você vai ter que retirar. E tem uma pergunta aqui, se vai para o bloco com anestesia e tudo. Sim, Gabriel, vai para o bloco com anestesia e tudo. Vocês vão ver que em alguns países, por exemplo, o Brasil, em algumas unidades de pronto atendimento, acaba lavando a fratura exposta ali no pronto, na UPA mesmo, né? Às vezes uma bandejinha, ou até na pia. Então, assim, às vezes isso acontece. Mas não é o ideal, não é o que está preconizado na literatura. O ideal é que leve para o bloco cirúrgico, faça anestesia, faça uma limpeza abundante, tá? Mas vocês vão ver isso acontecer. Na unidade de pronto atendimento, às vezes, né, um serviço mais carente acaba tendo que tratar dessa forma o paciente, mesmo porque às vezes eles têm uma dificuldade de encaminhar para um serviço maior, né? Então a gente tem esses desafios para enfrentarmos aí. Bom, fizemos essa limpeza, fizemos esse desbridamento, agora a gente vai estabilizar a fratura, se necessário. Às vezes é uma fraturinha, às vezes é uma fratura incompleta, às vezes é uma lasquinha de osso, aí é só lavar. Mas se tiver uma fratura instável, eu vou ter que fazer uma estabilização dessa fratura. Se for uma Gustilo e Anderson tipo 1, que é aquela classificação mais leve, talvez eu possa até fazer a fixação definitiva desse paciente. Por exemplo, colocar uma haste intramedular. Aquele, por exemplo, do furinho daria para eu já colocar uma haste intramedular ou colocar uma placa, né? Em alguns casos de antebraço dá para a gente já colocar a placa, se for só aquele furinho. Mas, na maioria dos casos, né, quando é Gustilo e Anderson 2 ou 3, eu vou ter que fazer uma estabilização temporária dessa fratura. Eu estabilizo essa fratura para depois de alguns dias eu converter essa fratura, eu tiro essa fixação temporária e faço a definitiva. O que é isso? Isso é um controle de danos, né? É um controle que eu faço, é uma estabilização temporária para depois eu fazer a fixação definitiva. Isso aumenta, né, o prognóstico, melhora o prognóstico do paciente. Isso reduz a taxa de infecção desse paciente, porque eu estabilizo ali, vou trocando curativo, mantenho o antibiótico até converter para a fixação definitiva. Então, isso é adequado, até a melhora até de condições clínicas do paciente e, principalmente, melhora de condições de partes moles daquela região. O exemplo mais clássico de estabilização de uma fratura é o fixador externo, mas eu mostrei ali para vocês, no polegar, que a gente fixou com fios de Kirchner. Então, vai depender o quê? Da fratura, né? Se for uma fratura de falange, eu vou usar o fio de Kirchner, mas fraturas de ossos longos, antebraço, húmero, fêmur, perna, eu vou usar o fixador externo para fazer essa estabilização temporária. Isso vai diminuir o risco de infecção, melhora dos curativos, melhora de partes moles, possibilita a movimentação. Às vezes o paciente ia ficar ali acamado, esperando a cirurgia, e ele, com a fixação, ele consegue sentar, ele consegue andar de muleta, ele consegue ir no banheiro sozinho, e reduz a dor do paciente, claro. Depois de 5 a 10 dias, se tiver uma partes moles adequada, se a pele estiver boa, a musculatura boa, não tiver infecção, eu vou poder converter, fazer uma nova cirurgia para tirar esse fixador e fazer o tratamento definitivo. Aí eu vou colocar o que for necessário. Haste, placa, vai depender da indicação e da fratura. Então, aqui é um exemplo daquele paciente que eu mostrei, fratura de ambos os ossos da perna, chegou com a fratura exposta, do tipo Gustilo e Anderson, tipo 1, e aí a gente fez a fixação temporária. Ali eu desenhei com azul de metileno para vocês terem uma ideia do nível da fratura de acordo com essa radiografia. A gente fez essa marcação utilizando o intensificador de imagem, que é aquele raio-x instantâneo que a gente usa lá dentro do bloco cirúrgico, que a gente chama de fluoroscopia ou radioscopia, e a gente fez a fixação com esse fixador externo. O que são esses cortes? Então, vamos lá. A fratura, vocês viram que foi exposta em menos de 1 centímetro aqui, né? Como que eu vou lavar essa fratura se ela está exposta com esse furinho? Eu vou ter que ampliar esse acesso, essa lesão, tá? Então, eu tenho que ampliar essa lesão de pele de menos de 1 centímetro, então aqui ela ficou mais ou menos uns 4 centímetros. Para quê? Para eu conseguir expor o hematoma da fratura, para conseguir lavar dentro daquele hematoma, dentro daquele foco de fratura. E aí sim eu lavei com os 10 litros de soro pulsátil em baixa pressão.
E o que que é esse outro corte aqui na panturrilha? Esse paciente, ele levou uma pancada tão forte na panturrilha, vocês podem ver até a equimose aqui, né? Lembrando que equimose é diferente de hematoma, tá, gente? Hematoma é coleção de sangue, não necessariamente vai aparecer o roxo, né? Pode ser coleção de sangue intracraniana, intramuscular. Aqui a gente tem uma equimose, mas o que é mais importante aqui não é a equimose. O que é mais importante aqui é que ele levou uma pancada tão forte e essa região estava muito tensa. E eu percebia, quando eu palpava essa região, que existia ali uma tensão importante com um risco de evolução para síndrome de compartimento. Então, como ele já estava ali, anestesiado, na mesa do bloco cirúrgico, em condições, em ambiente asséptico, o que que eu realizei aqui? Eu realizei uma fasciotomia preventiva, uma fasciotomia para abrir esse compartimento osteomuscular para que ele não evolua com síndrome de compartimento. Porque essa pancada aqui, ó, machucou a musculatura, já estava tenso, e se essa tensão, se esse sangramento ali dentro continuasse aumentando, ia chegar num ponto que essa pressão ia ficar acima da pressão arterial para perfusão, e ia evoluir, instalar uma síndrome de compartimento. Então, já para evitar isso, eu fiz um corte e fiz a fasciotomia. Por dentro desse corte, eu consegui fazer a fasciotomia para proximal e para distal, porque não era para tratamento, era só uma fasciotomia para evitar, né, uma fasciotomia ali preventiva, profilática, para que ele não evoluísse com síndrome de compartimento, tá? Aqui é um outro exemplo de um outro fixador externo, linear, né? Vocês podem ver aqui, ó, a exposição óssea foi um pouquinho mais proximal do que o outro paciente. Aqui é um exemplo de fratura de fêmur, aqui um exemplo de fratura de fêmur à direita, joelho e perna à esquerda, né? Esse aqui foi bastante importante. Isso, essa etapa que a gente faz de colocar uma fixação temporária, fazer a limpeza, chama controle de danos, né? Esse é o outro paciente que a gente teve que fazer, ó, a redução do tornozelo que estava luxado, e aí a gente abriu essa articulação para lavar. E lembrar sempre de não se distrair com a fratura exposta, porque quando chega lá, todo mundo só vê aquele osso exposto, né? Mas esse paciente, ele pode ter sofrido um politrauma, então fazer o ATLS e ver se não tem alguma outra lesão mais importante em outros sistemas, né? O tamanho da ferida não reflete a gravidade da lesão por dentro. Por exemplo, aqui, ó, esse tamanho da lesão, essa lesão é muito pequenininha, mas se eu não tivesse feito aqui e ele tivesse evoluído com uma síndrome de compartimento, ele poderia evoluir até com uma amputação, uma isquemia, uma amputação desse membro. Então, o tamanho da ferida, às vezes, não quer dizer a gravidade do trauma, que ele poderia ter tido um trauma que foi uma pancada tão forte que, apesar da ferida, da lesão de pele ser pequena, ele poderia evoluir aí com, né, com uma perda do membro. E o que o livro traz para a gente, que é o Rockwood de fraturas em adultos, que é a nossa referência, esse é o vermelhinho aqui, ó, mas esse é o 7ª edição, já está na 9ª. O que o livro traz para a gente é que a fratura exposta não é só fratura e ferida, né? Uma fratura que teve uma ferida. Não é só isso, é muito mais que isso, é uma combinação de contaminação, desvitalização, risco de infecções, riscos de sequelas, riscos de complicações. Então, não é algo simples. Por isso que a gente tem que falar disso, tem que saber tratar. Por isso que eu quis falar desse tema com vocês. Espero que vocês tenham aí aprendido e levado algum aprendizado, levado alguma ideia, levado algum conceito para o dia a dia de vocês, para quando vocês forem dar os plantões. Se quiserem aprofundar no assunto, né, o livro que a gente utiliza é o Rockwood Fraturas em Adultos, e claro que eu utilizei algumas outras informações de alguns artigos e fotos pessoais também.